Olá, alunos do sétimo ano, aqui é a professora Jaqueline. A nossa aula hoje é de redação e nós iremos falar sobre poema visual. Para a meditação de vocês, eu quero deixar Salmos 136, versículo 1, que diz: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então vamos confiar na benignidade do Senhor e darmos graças a Ele em todo o tempo, tá certo? Bem, mas o que significa um poema visual? Vamos ver agora uma definição para termos em mente clareza quando falamos do gênero poema visual. Poema visual é uma expressão poética, então através do poema visual podemos aí expressar sentimentos, emoções através do uso da linguagem poética. É uma expressão não formal, vamos ver daqui a pouquinho por que é não formal, e nessa expressão não formal ocorre a valorização dos efeitos visuais. E é no poema visual que nós vamos encontrar aí a priorização, né? Como o conceito fala, dos elementos visuais. Então, a prioridade é a formação de imagens quando nós falamos de poema visual. Bem, vamos ver um exemplo para continuarmos a nossa discussão sobre o poema visual. Percebam, quando vocês olham para essa imagem, o que vem à mente de vocês? É impossível deixarmos de notar que nesse poema visual nós temos aí a formação de um barco, de uma embarcação, não é isso? Outra informação importante é que aparecem aí dois tipos de linguagens. Nós temos linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas, como assim tipos de linguagem? Vocês precisam lembrar desse assunto que foi estudado no ano passado. Tipos de linguagens, né? Vocês estudaram linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Linguagem verbal, para vocês que não se lembram, é quando nós temos aí a utilização das palavras, enquanto a linguagem não verbal vai utilizar outros recursos, como imagens, gestos, dentre outros, tá? No caso do poema visual, nós dizemos que ocorre a linguagem mista, porque nós não temos somente a presença das palavras, mas também de imagens. Como nós já vimos, este poema visual da imagem apresenta aí a formação de um barco. Voltando ao conceito, lembrem-se que é uma expressão não formal. Por que não formal? Percebam que a disposição das palavras, a maneira como as palavras aparecem, não é a maneira que nós costumamos utilizar. Por exemplo, nessa frase aqui, quero uma poesia, percebam que a frase, ela inicia da parte inferior e vai até a parte superior, né? Forma aí uma linha, que não é uma linha que segue a direção da esquerda para a direita, mas de baixo para cima, né? Temos aqui também, quero para mim o céu e o mar, que é de cima para baixo. Então, a disposição das palavras não está da maneira formal, como nós estamos acostumados tradicionalmente. Por exemplo, aqui no conceito, nós temos as frases que nós lemos da esquerda para a direita, não é isso? No poema visual, nós podemos ter frases que nós lemos de baixo para cima, de cima para baixo, tá bom? E também da forma tradicional, da esquerda para a direita, tá certo? Vamos ver o que esse poema fala? Ele diz: quero uma poesia, poesia, quero poder flutuar, quero para mim o céu e o mar, céu, mar, mar, céu. Quero as minhas palavras, céu, mar, no embalo das palavras irei flutuar. Percebam outra coisa, a imagem ela ajuda na compreensão do sentido do texto. Percebam que as palavras, o conteúdo, a mensagem passada se associa com a imagem. Nós temos a imagem de um barco e o conteúdo da poesia tem a ver com o contexto das embarcações, né? Olha o verbo flutuar, mar, não é isso? Tudo isso está associado, então há um conjunto. Não existe poema visual em que a imagem não esteja associada com as palavras, não. Esse gênero poema visual vai utilizar esses recursos de linguagem mista e ambos estarão associados, tá bom? Para vocês reforçarem as características do gênero poema visual, vocês irão fazer uma atividade que está no livro de vocês,
livro de língua portuguesa, não é o módulo 1, é o módulo 2. Atenção com isso. Páginas 27 e 28. Vocês irão fazer somente a parte interpretação escrita, tá? Então não é para fazer interpretação oral, somente interpretação escrita. E para responder essas questões, vocês precisam observar a imagem da página 26, que é mais um exemplo de poema visual para que vocês percebam aí outro tipo de construção. Deverão fazer e enviar para o meu privado até as 12 horas, tá certo? Pelo WhatsApp. Agora vamos falar sobre a nossa atividade oral avaliativa de redação. Tenha muita atenção às informações que serão passadas, tá certo? É muito importante prestar atenção para vocês aumentarem suas chances de tirar uma boa nota. Então, a atividade ela tem peso 2. O que significa isso? Você pode tirar de 0 a 2, a nota máxima é 2. E cada estudante deverá ler o arquivo que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Nesse arquivo, vocês encontrarão 2 textos. Dentre esses 2 textos, vocês terão que escolher apenas um para servir como base para a apresentação oral. Mais uma vez eu digo, dos 2 textos que vocês irão ler no arquivo que eu vou disponibilizar no WhatsApp, vocês apenas irão escolher um para fazer o trabalho. A partir da leitura do texto que vocês escolherem, vocês terão que gravar um vídeo. Esse vídeo deverá ter no mínimo 2 minutos e não pode ultrapassar os 3 minutos, tá? Então tenham cuidado com isso. Vocês podem aparecer no vídeo ou não, é opcional. Não será obrigatório vocês aparecerem. Caso vocês optem por aparecer no vídeo, vocês precisam estar fardados, tá bom? Não esqueçam disso. E nesse vídeo vocês irão responder as seguintes questões. Qual o título do texto? Então, depois que você escolher seu texto, você vai gravar um vídeo respondendo. Qual o título do texto? De que trata o texto? E qual a importância de textos como esse? Então, eu disponibilizei 2 textos que apresentam discussões muito importantes para o nosso dia a dia. Então, vocês depois de lerem, refletirem, pensarem direitinho, vocês vão pensar, né, e dizer qual é a importância de textos como esse. Por que é importante esse texto para nós, para as outras pessoas que lerem, tá certo? De que forma o texto que você escolheu, se associa com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Que lição nós podemos tirar desse texto, tá certo? Algumas observações. A professora vai observar a entonação durante a apresentação. Como assim, Pro? Vocês precisam falar alto, não falem baixo, porque eu preciso entender. Claro que não é preciso gritar, mas eu preciso compreender o que vocês estão falando, tá? E ao iniciar o vídeo, vocês deverão falar o nome completo, por exemplo, Jaqueline de Mello, 7º ano, nome completo e série, tá certo? Para facilitar na hora da correção. Os 2 textos que eu disponibilizei para vocês, um se chama A Ponte e o outro se chama Carroça. Espero que vocês gostem dos 2 textos, são textos bem interessantes. O vídeo vocês terão que encaminhar dia 28 de maio, então peguem a agenda de vocês, anotem a data de entrega para que vocês não se esqueçam. A data de entrega é dia 28 de maio. As informações precisam ser claras, ou seja, a professora precisa compreender as falas de vocês. Portanto, treine bastante antes de fazer a gravação final. O que significa isso? Vocês não devem apenas gravar e mandar. Não, vocês precisam gravar, depois assistirem. Se possível, peça a opinião de alguém que mora na mesma casa que vocês, para ver se vocês falaram direitinho, se precisa melhorar alguma coisa, se dá para entender o que você fala, se o vídeo está com a qualidade boa. Se depois de vocês observarem, for constatada a necessidade de gravar outra vez, façam isso, tá bom? E mande somente a última gravação para ser avaliada, tá certo? O vídeo para ser avaliado. Obrigada pela atenção de vocês, um abraço para todos, tá certo? Todos que estão assistindo, Catarine, para a Vitória, todos vocês, para Juan, tá certo? Um grande abraço da Projac.